Eita, frio aqui, ó. Essa turma. Então, nós estamos fazendo um estudo e nós começamos falando que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não precisaríamos ser julgados e que nós deveríamos nos confrontar para ver aonde o caráter de Cristo ainda não está completo em nós. Aí nós vimos que o único julgamento, o único julgar que é permitido na palavra é quando nós julgamos a nós mesmos. Jamais julgar o irmão, jamais julgar o outro, porque com o peso que nós julgarmos, nós seremos julgados. E continuando, nós vimos que o mundo jaz no maligno e o espírito que domina o mundo é a Babilônia, a grande prostituta assentada sobre as águas, sobre todas as nações. E vimos também que em Apocalipse 18 a palavra diz: sai dela, povo meu. Como se isso fosse uma novidade. E para comprovar que não era uma novidade, nós vimos que desde o profeta Isaías, desde o profeta Jeremias, Deus já fala: sai da Babilônia, povo meu. Aí nós vimos que a Babilônia só será derrotada nesta terra, neste mundo, quando Jesus voltar casado com a noiva, quando Jesus a segunda vez puser os pés na terra, quando Jesus vier no final da tribulação, o anticristo destruirá a Babilônia. Mas que nós, igreja, podemos sair e devemos sair da Babilônia hoje. Nós podemos, porque está à nossa disposição o reino de Deus. Desde João Batista, ele proclama: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Isso deve fazer mais ou menos 2040 anos. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino. O reino não começa quando nós morremos. O reino começa quando nós morremos. Entenderam? O reino não começa quando nós morremos na carne. O reino começa quando nós morremos o velho homem e começamos a nova vida em Cristo Jesus. Aí para nós começa o reino de Deus. Nós podemos e devemos viver o reino de Deus. Para vivermos o reino de Deus, nós precisamos deixar o reino dos homens que jaz no maligno, o reino de Satanás, o reino da Babilônia. Jesus diz: sai dela, povo meu. Nós precisamos ter esse alvo, essa preocupação de sairmos do reino das trevas, de sairmos do reino da Babilônia. E durante 2 ou 3 reuniões, detalhadamente, nós esclarecemos, estudamos e vimos tudo que é o reino babilônico. E vimos que não é só dinheiro, mas é comida, é bebida, é propósitos, é princípios, é pensamentos. E na última reunião, nós vimos ainda que a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente, que nós precisamos ser muito lúcidos, que nós precisamos saber disso, entender isso e não nos conformar. Porque tem muitas pessoas que falam através da sua boca as frases do diabo: não é possível ter o caráter de Cristo, não é possível ser cristão, não é possível viver a palavra. Isso é mentira do diabo. Jesus não nos daria uma incumbência impossível. Deus é Deus de amor, Ele nos ama, Ele conhece a nossa pequenez, mas Ele também conhece o poder dEle. Amém. É no poder de Deus que nós nos tornamos filhos, é no poder de Deus que nós nos aproximamos da sua imagem, da sua semelhança. Não é na nossa força, não é na nossa competência. Por isso, todas as vezes que nós achamos impossível chegar a algum ponto, nós estamos dizendo: Deus não habita em mim,
eu não tenho o poder de Deus na minha vida, porque é óbvio que na nossa força, no nosso poder e no nosso braço, nada é possível, mas na força de Deus, tudo é possível, porque está escrito que o impossível para os homens é possível para Deus. Amém. E nós podemos sim deixar a Babilônia, nós podemos sim aproximar o nosso caráter do caráter de Cristo, nós podemos sim ter uma vida irrepreensível, nós podemos sim viver plenamente o reino dos céus com todas as suas vantagens. Irmãos, as nossas vantagens não estão no reino dos homens. As nossas vantagens não estão no reino babilônico. As nossas vantagens não estão no mundo. As nossas vantagens estão no reino dos céus. Arrependei-vos, dizia João Batista, porque é chegado o reino. E dentro dessa compreensão, dentro desse entendimento, nós precisamos enxergar e não aceitar. Ter olhos e ouvidos espirituais abertos para entender, isso é do reino babilônico e eu não quero isso na minha vida. Aquilo é do reino babilônico e eu não quero aquilo na minha vida. Essa situação não é do reino do meu Deus e eu não quero e não vou aceitar isso na minha vida. Por isso em Romanos 12, 2, nós vimos na última reunião que o texto começa: não vos conformeis. Tem pessoas que estão conformadas a serem instrumentos do diabo. Tem pessoas que estão conformadas em viver em situações demoníacas. Vamos orar, vamos ficar em pé, orar, porque metade da igreja está distraída. E o inimigo quer roubar essa palavra. Por isso o texto começa: não vos conformeis. Existem muitas pessoas conformadas com a mentira do inimigo. Existem muitas pessoas vivendo a destruição do inimigo. Existem muitas pessoas vivendo o roubo do inimigo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para roubar a sua saúde. Ele veio para roubar a nossa alegria. Ele veio para roubar a nossa paz familiar. Ele veio para roubar as nossas finanças. Ele veio para roubar a nossa salvação. Vitória, fica quietinha, por favor. Ele veio para roubar a nossa salvação. Mas Deus veio, Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Amém. No reino de Deus há abundância. O Senhor nunca nos ofereceu uma vida de migalhas. Ele sempre nos ofereceu uma vida de banquete. Amém. O Senhor tem para nós uma vida transbordante, abundante, de amor, de alegria, de saúde, de prosperidade, de respeito, de dignidade, de vitória. Amém. O Senhor não daria o Filho dele em sofrimento, em humilhação, em sangramento, em chicoteamento, em dor, para que nós tivéssemos uma vida de migalha. Ele deu o Filho dele em todo esse sacrifício para que nós tivéssemos uma vida de abundância. Amém. Abundância de todas as coisas. Abundantemente, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém. Vida de alegria, vida de amor, vida de paz, vida de vitória. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Nós terminamos na quinta-feira dizendo que a nossa mente precisa ser transformada. Os nossos princípios, o nosso entendimento precisa ser transformado. Se o nosso Deus amoroso que é, nos sugere isso, é porque é possível. Ele não nos sugeriria, ele não nos proporia uma carreira impossível de cumprir. Obviamente isso é feito na graça, no poder e no plano dele, não na nossa força. Nós só precisamos buscá-lo e nos submetermos. Nós só precisamos buscá-lo de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Amém. Este é o reino que nos é proposto
desde antes de Jesus, desde João Batista. Jesus já tinha nascido, obviamente, mas ainda não tinha começado o ministério dele. João Batista já dizia: arrependei-vos, mudem de turma, mudem de caminho, mudem de reino, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Irmãos, a igreja precisa entender que o reino dos céus é possível, que o reino dos céus está à nossa disposição, que o reino dos céus é viável e é de graça e é pela graça. Amém. Nós só precisamos querer. O Senhor veio para transformar a nossa vida, nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, para nos tirar da angústia e nos colocar no gozo, para nos tirar da pobreza e nos colocar na abundância, para nos tirar da enfermidade e nos colocar na saúde, para nos tirar da humilhação e nos colocar na vitória. No reino de Deus não há nada de ruim para nós. É um reino de paz, alegria e perdão. É um reino de vida nova. Nós temos a chance de escrever novamente a nossa história. Sabe? Que nem a Globo. Quando uma novela não dá certo, eles explodem o shopping, matam 90% dos personagens, começa tudo de novo. E a gente fala: puxa, que bom se a vida fosse assim, né? A vida é assim. Nós temos a chance de começar de novo. Nós temos a chance de escrever a nossa história de novo. Nós temos a chance de pegar toda a sujeira, todos os erros, todos os enganos da nossa vida, que todos nós passamos, escolhas erradas, entendimentos errados, atitudes erradas, posições erradas. Nós temos em Cristo Jesus a chance de pegar tudo isso, fazer um pacote e jogar literalmente no fundo do mar e viver uma nova história. Nós precisamos passar pela mudança do entendimento. Por isso é tão importante a palavra. A palavra é Jesus. A palavra é vida. A palavra é o verbo que se fez carne. E por isso o inimigo se levanta tanto, confundindo e atordoando a igreja para que a palavra não seja ouvida. É por isso que o inimigo se levanta tanto, nos super ocupando, para que a gente não tenha tempo de ler a palavra em casa. É por isso que o inimigo dificulta tanto, para que nós não tiremos e não tenhamos nenhum tempo de oração e de leitura da palavra com a família, porque a palavra é Jesus. Porque a palavra é libertadora, porque a palavra é transformadora, porque a palavra nos lava. João disse: já estáis limpo pela palavra que tens ouvido. Daí tanta dificuldade de nós nos expormos à palavra. Por isso tanta dificuldade de ler a palavra em casa, de ler a palavra com os familiares, de participar dos estudos da igreja. Nós convidamos a igreja inteira para fazer o estudo de domingo às 5 horas da tarde. Sabe quantas pessoas tem lá em cima às 5 horas da tarde no domingo? 20, acho. Quantos tem, Silvio? Uns 20. Nem metade da igreja atendeu ao chamado. O estudo da palavra, um estudo novo, um estudo que nunca foi dado nesta igreja. Nem metade da igreja, porque o inimigo coloca ocupação, o inimigo coloca distração, o inimigo coloca dificuldade. Domingo é dia de tomar banho, domingo é dia de passar perfume, domingo é dia de pensar que roupa que vai, domingo é dia de almoçar com a família, etc, etc, etc. Ele está no plano dele, ele está no serviço dele, ele está no propósito dele. Ele sempre vai dificultar ao máximo que nós nos exponhamos à palavra de Deus, porque ali está a libertação, ali está a cura, ali está a vida nova, ali está o novo entendimento. Quinta-feira nós estudamos: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Só a palavra pode fazer com que cada um de nós que levava um tapa e devolvia 3,
entender que ao levar um tapa, precisa dar a outra face. Só a palavra pode nos dar o entendimento, o novo entendimento, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Só a palavra pode nos dar o entendimento que a prioridade das nossas vidas é Jesus Cristo. Não é a esposa, não é o filho, não é o trabalho, não é a casa, não é o dinheiro, mas é Jesus Cristo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa ser renovada, senão nós não conseguiremos viver o reino de Deus. Nós estaremos congregando, nós estaremos membros de igreja, com carteirinha e tudo, mas com o entendimento errado e tentando colocar a nossa vida nos princípios de Deus, na nossa força, no nosso querer, no nosso velho entendimento, e isso é impossível. A gente coloca um pouquinho e lá na frente esquece. A gente coloca uma parte e não consegue pôr a outra, porque o nosso entendimento não mudou. Nós continuamos a querer as mesmas coisas, continuamos a pensar da mesma forma, continuamos a desejar e a visualizar os mesmos propósitos. A nossa mente precisa ser mudada para que possamos conhecer, através da transformação da nossa mente, pela palavra, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Foi aí que nós paramos na quinta-feira. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Deus não tem para nós uma vontade ruim. Deus não tem para nós uma vontade desagradável. Deus não tem para nós uma vontade imperfeita. Deus tem para nós um reino de paz, alegria e perdão. Deus tem para nós o reino dos céus. Deus tem para nós um banquete. Deus tem para nós a vitória. Deus tem para nós o reino dele, o reino do Pai, que através de Jesus nós podemos viver hoje. Onde todo pranto é transformado em alegria e toda cinza é transformada em glória. Todos nós queremos viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas nós precisamos entender que para isso, a nossa mente, os nossos princípios precisam ser mudados com o nosso querer, o poder de Deus e a exposição à palavra. Pedro falou para Jesus: você não vai lavar os meus pés. Jesus falou: se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte contigo. Pedro falou: então lava inteiro. Ele falou: você já está limpo pela palavra que tens ouvido. Mas todo dia nós precisamos passar pela limpeza dos nossos pés através da palavra de Deus. É diário, é a cada dia. Por quê? Porque a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que nós tenhamos vitória. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que nós tenhamos, atenção igreja, está escrito em Lucas 10, que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que nós tenhamos poder contra todo o poder do inimigo. A gente fala do diabo, que o diabo faz isso, que o diabo faz aquilo, que o diabo faz aquilo outro, que o diabo traz para as nossas vidas isso, aquilo e aquilo outro. O diabo não faz nada se nós estivermos vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque em Lucas 10, Jesus nos garante que nos deu poder contra todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo. Então, se nós estamos vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque a nossa mente foi transformada pela renovação da palavra, nós temos poder contra todo o poder do inimigo. Então, o que é essa história de vamos orar para que não tenha retaliação? Não precisa orar, não. O diabo não toca nas nossas vidas, se nós estamos vivendo a toda perfeita e agradável vontade de Deus. Ele nos deu poder contra todo o poder do inimigo. Ele nos deu o poder
de curar enfermos e libertar cativos. Isso está escrito em Marcos 16. Imporão as mãos e os enfermos serão curados. Eu estou passando e quero passar para vocês hoje, irmãos, a dimensão da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que foi aí que eu parei na quinta-feira. Poder contra todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo. O inimigo não toca nas nossas vidas. Ele pode até tentar, ele pode até arranhar, ele pode até latir, mas jamais vai morder. Porque nós, vivendo a vontade do Pai, teremos poder contra todo o poder do inimigo. Todo. Todo quer dizer todo. Ele diz: ide e pregai o Evangelho. Em meu nome curarão enfermos e imporão as mãos. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós tenhamos autoridade para pregar a palavra de Deus. Isso está lá em Marcos 16. E que nós, ao impormos as nossas mãos, as pessoas fiquem curadas. Isso é promessa para a igreja. Isso é vontade. Isso impacta o mundo. E isso é deliberado a nós. Isso está à nossa disposição, dentro da perfeita, agradável e perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Impormos as mãos e ficarão curados. Poder de cura nós temos. É isso que impacta o mundo. Quando nós chegarmos numa casa de um enfermo, orarmos e curarmos, essas pessoas dirão: opa, tem algo diferente nessa pessoa. Tem algo diferente nessa mulher, tem algo diferente neste homem. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que nós tenhamos todo o poder do inimigo, contra o inimigo. Que nós tenhamos o poder de impor as mãos e curar. Que nós tenhamos autoridade para pregarmos a palavra. Vamos abrir Marcos 16. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão nas serpentes. E ao beberem coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome expulsarão demônios. É isso que Deus tem no reino dos céus para as nossas vidas. O poder de expulsarmos demônios. O poder de curarmos enfermos. O poder de pegarmos em coisas mortíferas e não fazer mal algum. Isso aconteceu com Paulo. Lá no finalzinho de Atos, acho que Atos 24, Paulo vai mexer no fogo, uma serpente morde a mão de Paulo, todo mundo fica apavorado, ele joga, chacoalha a mão, a serpente cai e nenhum mal acontece com Paulo. A palavra diz que a sombra de Paulo e dos apóstolos curavam enfermos. A palavra diz que as roupas e os aventais dos apóstolos curavam enfermos e libertavam cativos. Irmãos, isso não é balela, isso não é fábula, isso é igreja. Amém. Igreja que conhece a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso não é para aquele tempo, isso é para o reino. O reino começou no dia de Pentecostes, mas nós ainda vivemos o reino. O reino está aqui, o poder de Deus ainda está aqui, o poder do Espírito Santo ainda está aqui. Tudo isso pode e deve ser realidade nas nossas vidas, mas a nossa mente precisa ser transformada, o nosso entendimento precisa ser transformado. Nós precisamos verdadeiramente sermos habitantes do reino de Deus
e não habitantes do reino da Babilônia. Nós servimos ao reino de Deus dentro da igreja, e saindo dessa porta, a grande maioria da igreja continua servindo ao outro Senhor. E a palavra diz: ninguém pode servir a dois senhores. A vontade boa, perfeita e agradável de Deus nas nossas vidas é que tenhamos autoridade. Quando comermos uma coisa contaminada, não nos fará mal algum. Por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. E este é outro item do reino dos céus. Este é outro item da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E está em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação do inferno, nenhuma condenação familiar, nenhuma condenação de outras gerações, nenhuma condenação de acusação falsa, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Nenhuma condenação há para os que estão vivendo o reino dos céus. Nenhuma condenação há para os que transformaram a mente pela palavra, transformaram os princípios e tiveram esse novo entendimento. Eu sou habitante do reino, ninguém me tira daqui. Daqui não saio e daqui ninguém me tira. Acontece que o diabo nos tira de debaixo das asas do Todo-Poderoso. Acontece que o diabo nos tira do reino de Deus. A palavra diz que ele anda em derredor, vendo a quem pode tragar. Nós estudamos ostensivamente esses dias os argumentos que o inimigo usa para nos tirar do reino, para nos tirar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Acontece que o diabo tem sucesso porque a vontade dele vem ao encontro da nossa vontade. A vontade do diabo vem ao encontro da nossa conveniência. A vontade do diabo vem ao encontro dos nossos desejos e concupiscências carnais do velho homem. Porque o reino de Deus, quando nós decidirmos e entendermos que devemos ser verdadeiramente habitantes do reino de Deus, o diabo não nos toca. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Poder contra todo o poder do inimigo. Autoridade para pregar a palavra. Dom de cura. Dom de libertação. Em meu nome expulsarão demônios. Quantas pessoas nós vemos ao nosso redor opressas? Quantas pessoas nós vemos ao nosso redor endemoniadas? Quantas pessoas nós vemos ao nosso redor totalmente dirigidas e orientadas por espíritos satânicos? O Senhor, no reino dos céus, na boa, perfeita e agradável vontade dele para as nossas vidas, nos dá autoridade de libertar essas pessoas. E nenhum mal nos acontecerá. Nada que a gente coma pode nos fazer mal. Nada que a gente faça possa nos fazer mal. Porque nenhuma condenação há, nenhuma palavra, nenhuma mentira, nenhuma injustiça levantada contra nós perecerá. Todo mal levantado contra mim perecerá. Nada ficará. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em 1 Timóteo 3,6 está escrito sobre a condenação do diabo, que nós não devemos sair da palavra para que a condenação do diabo caia sobre a nossa vida. Nós menosprezamos o poder do diabo, nós menosprezamos as artimanhas do diabo, nós brincamos com as questões demoníacas. Nós precisamos estar firmes, nós precisamos estar alicerçados na rocha, verdadeiramente, com um novo entendimento. Eu sou habitante do reino, eu quero ser habitante do reino, eu vou caminhar como habitante do reino, eu vou viver como habitante do reino, porque aí sim, nenhuma condenação poderá tocar na minha vida. Sabe uma coisa linda que está escrito em Mateus 21:1? Vamos ler, Mateus? Eu achei isso tão lindo.
Mateus 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se algum vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa delas, e logo os enviará. Irmãos, Deus pegou 2 dos discípulos dele e usou de mensageiro. Vai lá e faz isso. Olha que coisa mais linda, nós sermos mensageiros de Jesus. É isso que Ele tem para nós, na sua vontade boa, perfeita e agradável. Que nós sejamos mensageiros dele. Ele vai falar assim: Simval, vai lá e cura fulano. Simval, vai lá naquela casa e diz isso. Uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de vitória, uma palavra de alegria. Jesus quer fazer de nós mensageiros dele. Amém. É isso que existe para nós no reino: autoridade, defesa de Jesus contra todo o mal, autoridade contra o diabo, poder para expulsar demônios, autoridade para curar enfermos e sermos mensageiros dele. Quantas vezes, irmãos, nós somos mensageiros do diabo? Quantas vezes sai da nossa boca o que fere, o que machuca, o que confronta, o que humilha, o que constrange e o que destrói? Quando sai das nossas bocas essas palavras, nós estamos sendo mensageiros de Deus? Não. Nós estamos sendo mensageiros de Satanás. Quantas vezes a gente leva em mãos o tapa que a pessoa levou pelas costas? Eu escuto falar mal da Cássia, vou lá e conto para a Cássia. Quer dizer, o tapa que ela tinha levado pelas costas, eu trago em mãos. Isso é mensageiro do capeta. Nós precisamos ser mensageiros da edificação, mensageiros do amor, mensageiros da esperança. E Jesus quer fazer de nós um seu mensageiro. Jesus nos capacitou para que da nossa boca só saia palavras de edificação, de esperança, de ânimo, de salvação, de cura, de alegria. Essa é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é basicamente amor. A mensagem de Jesus é basicamente vitória. Mas para isso nós precisamos ser habitantes do reino. Para isso nós precisamos transformar a nossa mente através da palavra e ter um novo entendimento, para que possamos ter um posicionamento absolutamente enraizado na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que nós não tenhamos falta de nada. Nada. Jesus diz: não andeis ansiosos pelo que haveis de vestir, pelo que haveis de comer. Eu que dei a vida, não vou lhe dar o alimento. Eu que dei o corpo, não vou lhe dar a vestimenta. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Vida com Jesus é vida sem ansiedade, é vida sem angústia, porque Ele dá aos que ama enquanto dorme. Enquanto nós dormimos, Ele nos dá. É isso que Ele tem para nós no reino dos céus. É isso que Ele tem para nós na sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém. Sabe o que mais que Ele tem para nós? Ele tira de nós todo o peso. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lhe darei o meu fardo que é leve, e tomarei de vocês o seu fardo que é pesado. Darei o meu jugo que é suave. É isso que Deus tem para nós, irmãos. Nós só precisamos viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle, que está à disposição. É isso que Deus tem para nós, suprimentos. É isso que Deus tem para nós, descanso.
É isso que Deus tem para nós. Paz. Porque no livro de João, capítulo 15, capítulo 14 e 15, ele fala: dou-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Paz. O povo de Deus, o povo do reino de Deus, o povo que vive a boa, perfeita e agradável vontade do Pai, é o povo da paz. É o povo da alegria. O povo de Deus é um povo alegre, porque o diabo não toca, porque a doença não chega, porque a falta e as necessidades não tocam. Ele nos supre de toda necessidade. Ele nos livra do mal. Amém. Ele nos dá vestimenta, Ele nos dá o alimento. Ele nos dá a paz. Ele nos dá poder contra todo o poder do inimigo. Ele tira o nosso fardo. Por isso a palavra diz: caminhareis e não cansareis, correreis e não fatigareis. Se o diabo quer que a gente ande uma milha, a gente anda duas. Porque nós não andamos com o diabo, nós andamos com Jesus. A igreja precisa entender isso. O diabo rouba todas essas bênçãos, toda hora e todo dia das nossas vidas, porque nós permitimos, porque nós não exercitamos toda essa autoridade, porque nós não nos firmamos rigorosamente como habitantes do reino dos céus, porque nós damos brecha para a Babilônia nos tocar, porque nós ficamos com um pezinho no reino de Deus e um pezinho no reino da Babilônia. O Senhor tem para nós alegria. O Senhor tem para nós amor. O Senhor tem para nós paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio, porque Ele tem para nós o fruto do Espírito Santo. Isso é que Deus tem para nós. É isso que Ele quer nos dar. É a nossa alma que diz: não, eu não quero. É a nossa alma que diz: não, isso não entra na minha vida. É a nossa alma que abre brecha para o inimigo entrar, para o inimigo tocar, para o inimigo trazer o que não é bom. Porque todas as coisas boas, perfeitas e agradáveis estão em Cristo Jesus. Nós não precisamos nos preocupar em acumular nada. Nós precisamos trabalhar só para o que é necessário. O mundo está enlouquecido. O mundo está se prostituindo com a grande prostituta Babilônia para agregar coisas que vão ficar. Todos os nossos bens vão ficar. Todas as nossas blusas de telinha vão ficar. A nova moda agora, sabe qual é? Eu aprendi hoje. É sapato de telinha. Eu já vi na igreja, gente. Vai ficar. Todos os nossos colares vão ficar. Todos os nossos carros vão ficar. Todos os enfeites da nossa casa vão ficar. Todos os nossos bois vão ficar. Todos os nossos livros vão ficar. Os quadrinhos. Todos os quadros nossos vão ficar. Todas as nossas roupas vão ficar. Todas as nossas gordurinhas vão ficar. Porque no corpo glorificado, 33 anos, tanquinho, cabelo e glória. É isso, gente, mas esse entendimento. Para de gastar 8 horas por dia na academia. O Fausto vive 8 horas por dia na academia. Vai ficar. Os nossos títulos profissionais vão ficar.
Só os nossos títulos espirituais vão subir. Amém. Os galardões, as coroas que serão transformadas em galardões, as nossas boas obras, as obras de ouro, as obras de prata, as obras de metal, as de palha, as de madeira, vão queimar no tribunal de Bema. Olha como a vida fica mais leve, irmãos. Acumule tesouros nos céus. Lógico que nós precisamos de um mínimo e de um básico para viver aqui. O resto vai ficar. As máquinas de costura da Lola vão ficar. Amém. Graças a Deus. Gente, se nós mudarmos o nosso entendimento pela leitura da palavra, renovarmos a nossa mente, entendermos que a volta de Jesus está próxima, como a vida fica mais leve, como a vida fica mais frutífera, como o sono fica mais tranquilo, como nós podemos nos dedicar mais e mais ao reino. O que nós temos feito para o reino? Quantas pessoas nós temos trazido para o reino de Deus? Tão poucas. Tão poucas. Quantas coroas nós temos acumulado como riqueza nos céus? Tão poucas. Voltando lá na primeira aula desse estudo, se nós avaliarmos a nós mesmos, nós temos nos dedicado muito mais ao reino babilônico que ao reino dos céus. Acorda, igreja. Sai dela, povo meu. Deus tem para você a boa, perfeita e agradável vontade. A nossa alegria é no Senhor. A nossa vitória é no Senhor. Eu deixei por último 1 Coríntios 15, 57. No reino dos céus tem para nós vitória. Amém. Na boa, perfeita e agradável vontade de Deus tem para nós vitória. Vida eterna com o Pai. Vida eterna com Jesus. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais e não sermos enganados e não acharmos que estamos vivendo no reino dos céus quando estamos verdadeiramente vivendo no reino das trevas, no reino da Babilônia. O Senhor nos alerta. Se vocês pegarem todos os profetas, desde Jeremias, o meu dom ministerial é profético. Eu não sou pastor. Por isso a conversa aqui é: acautelai-vos dos falsos profetas. Por isso a conversa aqui é: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Sai dela, povo meu. São as 3 frases desta igreja: acautelai-vos dos falsos profetas, arrependei-vos, porque é chegado o reino. Sai dela, povo meu, porque o reino dos céus é chegado. Para a minha e para a sua vida. Para a nossa vida. Nós vamos optar. Nós vamos escolher. E nós temos que julgarmos a nós mesmos. Abram em Efésios 4. Versículo 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Irmãos, por que a igreja, que isso aqui é carta para a igreja, isso aqui não é carta para ímpio, tá? É a carta aos cristãos que estavam em Éfeso. E o que a palavra diz? Acorda, igreja,
e não anda mais do jeito que o mundo anda. Como que o mundo anda? O mundo anda entenebrecidos no entendimento. Isto é o oposto do que foi pregado na quinta-feira. Mas transformai-vos pela renovação da mente. Entenebrecidos no entendimento é atordoado. É esse povo que se diz cristão, é esse povo que se diz salvo, mas bota os pés pelas mãos, tem uma vida completamente misturada com o mundo, com os princípios todos errados, e não sabe que está assim, e não entendeu porque não abriu a mente, porque não falou: Senhor, vem e muda a minha mente. E fica cheio de fortalezas, fica cheio de sofismas, fica cheio de entendimentos errados. A própria alma distorce a palavra, porque a nossa alma distorce a palavra para a nossa conveniência, se expõe a falsos profetas, porque dá comichão nos ouvidos ouvir a sã doutrina, e cada um procura guia, procura líderes conforme a sua vontade. Isso é entendimento entenebrecido. É a pessoa que não tem entendimento de que mudou de vida, que mudou de reino, que mudou de nome, que mudou de família, que mudou de postura, que mudou de propósito. O nosso propósito é irmos para Deus, sermos habitantes do reino. Ele nos deu o prazer, a chance e a prioridade de sermos feitos filhos de Deus. Nós fomos ou não fomos feitos filhos de Deus? Como é que podemos termos sido feitos filhos de Deus e andarmos como filhos do diabo, e andarmos como filhos do mundo, servindo a dois senhores? Então, aqui a palavra diz: acorda, igreja, não ande mais como gentil, não ande mais como não convertido, com esse entendimento todo entenebrecido. Você é luz ou você é trevas? Ninguém pode servir a dois senhores. Entenebrecidos. O oposto do que nós vimos, da mente renovada em Cristo Jesus. Entenebrecidos no entendimento, vaidosos no seu sentido e separados da vida de Deus. Sabe, é a vaidade do eu acho, é a vaidade do eu quero, é a vaidade do eu entendo assim, é a vaidade de que não é bem desse jeito, porque não quer se confrontar absolutamente com a palavra. Vai brincando de crente que você vai ver onde você vai chegar. Fica com o pé em cada canoa que você vai ver onde você vai chegar. Fica servindo a dois senhores, entenebrecidos no entendimento e caminhando no sentido da sua vaidade, a vaidade de cada um. Eu quero fazer isso porque é a minha vontade, eu quero fazer aquilo porque é a minha vontade, eu quero fazer aquele outro porque me dá prazer, eu quero fazer aquele outro porque me dá poder, eu quero fazer aquele outro porque me dá prestígio, eu quero fazer aquilo outro. Isso é vaidade de sentimento, tá? Vaidade de sentimento. Vaidade de sentimento, entenebrecidos no entendimento, e tristemente ele conclui: separados da vida de Deus. Membros de igreja, mas separados da vida de Deus, por dois motivos: pela ignorância ou pela dureza do coração. Esta igreja não pode separar da vida de Deus por ignorância, só se for surda. Tem algum surdo aqui? Todo mundo ouve a minha voz? Então, por ignorância, nessa igreja ninguém separa da vida de Deus. Mas, pela dureza do coração, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Impureza, não é pecado. Para com avidez cometerem toda impureza. Separados da vida de Deus. Eu não vou nem falar em ignorância, porque não é o caso dessa igreja. Pela dureza do coração. Irmãos,
Que Deus derrame sobre a sua vida um espírito de quebrantamento. Amém. Que Deus possa, na sua onipotência, onipresença e onisciência, quebrar os nossos corações, quebrar os falsos entendimentos, destruir as fortalezas e sofismas e destruir toda altivez que se levanta contra a palavra. Amém. Toda altivez que se levanta contra a palavra. A palavra é: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que tem todas essas vantagens. E eu, pelo menos, entendi que com todas essas vantagens eu não preciso de mais nada. Amém. Eu vou ter alegria, eu vou ter saúde, eu vou ter todos os suprimentos necessários, eu vou ter toda a defesa contra o inimigo, eu vou ter poder, eu vou ter mansidão, eu vou ter paz, eu vou ter sono tranquilo. O que mais eu quero? E vida eterna ao lado de Deus. É muito triste que a igreja não tenha acompanhado esse último estudo do Apocalipse. É muito triste que a igreja não esteja acompanhando esse estudo que a Silvia está dando, de como a gente se transforma num discípulo do Senhor. Nós já passamos por várias aulas. Passamos pela aula, Silvia, passamos pela aula do primeiro ser discípulo, segundo ser servo, terceiro ser amigo, e hoje nós estudamos em quarto ser órfão. É tão claro e tão objetivo os passos que a gente vive até chegar na absoluta glória, até chegar no absoluto regozijo, porque tudo isso é um crescimento gradativo. Mas o Senhor tem para nós, em 1 Coríntios 15:57, vitória. Amém. A qualquer tempo, irmão, é tempo de arrependimento. Amém. A qualquer tempo é tempo de recomeço. A qualquer tempo é tempo de decisão. A qualquer tempo é tempo de escolher o reino dos céus como lugar que você verdadeiramente quer ser habitante. Atenção, nós precisamos ser habitantes do reino e passantes e peregrinos no reino das trevas, neste mundo, porque é óbvio que nós transitamos por esse mundo, mas morar, habitar e criar raiz é no reino dos céus. Só lá tem vitória, só lá tem paz, só lá tem amor, só lá tem renovação, restauração de vida, só lá tem o amor absoluto, pleno de Jesus, aquele que nos ama incondicionalmente. Amém. Aquele que nos acolhe todas as vezes que nós falamos Abba, Pai. Amém. Ele fala: agora meu filho vem de verdade. É assim que Deus chora e sente quando cada um de nós vai para o reino das trevas, quando cada um de nós se afasta do reino de Deus, quando cada um de nós se rende à Babilônia, a Jezabel, ao anticristo, a todo e qualquer espírito do inferno. Deus chora, Deus se entristece. Deus pensa assim: eu dei o meu filho em morte de cruz para que eu tivesse a vida deste outro filho, e ele está nas trevas, e ele está na Babilônia. Na Babilônia comida, na Babilônia bebida, na Babilônia dinheiro, na Babilônia princípios errados, na Babilônia adultério, na Babilônia, que eu não preciso repetir, que vocês já conhecem. Deus se entristece, mas espera que o nosso livre-arbítrio possa fazer opção por Ele. Inclina a tua cabeça, irmão, que isso é sério. É hora de decisão.